Bom dia, estamos ao vivo nesta manhã linda, maravilhosa. Um bom dia para todos que se chegar, que estiverem aqui, que vão chegar nessa live. Um bom dia para você. E hoje nós vamos falar sobre o positivismo e o negativismo nas nossas vidas. E nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus, inteligência emocional e a palavra de Deus. Vocês, né, alguns já me conhecem, eu sou a psicanalista Dilceia Vieira Calizane, escritora, teóloga, sou pastora, né, também tenho a teologia, que eu gosto muito de estudar a palavra e levar para a ciência, tirar os ensinamentos que nós precisamos através da palavra também. E é muito bom estar aqui com você. Vou ler o primeiro versículo aqui que nós estamos estudando, que é Números 14. Números 14 é uma lição de vida aqui para nós entendermos quem somos nós, entendermos sobre as nossas emoções. Quando nós levamos as nossas emoções, né, a nossa mente, o nosso inconsciente para o negativismo, para o negativo, o que traz para nós de dificuldades nas nossas vidas. E também o privilégio de estarmos levando a nossa mente, trabalhando as nossas emoções para o positivo. É o que Deus está ensinando aqui, através da palavra dele. Eu creio que Deus deixou a palavra dele para nos ensinar, porque ele que nos criou, né? Então ele sabe quem somos nós. Então vamos ler Números 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou muito naquela noite. Que história é essa? A gente já vem trabalhando nesse ângulo aí, né? Nós estamos aqui em Números, andamos aí para o Êxodo e tudo, a história dos israelitas no deserto de Sinai. Aqui eles estão no deserto de Parã, já saíram aqui do Sinai, eles ficaram mais de um ano ali no Sinai, Deus fazendo aquilo, um alinhamento com eles, ensinando tudo que eles deveriam aprender para chegar lá à frente nos sonhos deles, que era a terra prometida. E eles agora estão aqui no deserto de Parã. E está acontecendo coisas aqui meio difícil na vida do povo aqui, no meio deles. Inclusive com Moisés, que Moisés aqui é um líder de excelência, mas todo líder de excelência encontra dificuldades às vezes, né? Encontra e vai vencendo as dificuldades. E Moisés aqui tinha o privilégio de ter o nosso Deus vivo aqui, com ele aqui, né, no meio do povo, dando sinais que ele estava ali, que ele estava dirigindo o povo, mas mesmo assim eles tiveram dificuldades. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos lá na terra do Egito. Então quando eles encontravam a dificuldade, ao invés deles acreditarem em Deus, que Deus estava ali com eles, presente, mostrando sinais a eles, que lá no Monte Sinai eles tiveram muito ensinamentos e viram a presença assim. Deus estava presente através de uma nuvem, né, sobre o tabernáculo. À noite era uma nuvem tipo um clarão de fogo. E eles sabiam que era a presença de Deus. Mas nós somos humanos. Muitas vezes, quando nós encontramos as dificuldades, nós paramos e temos umas reações meio negativas ao invés de ser positivas. Mas aqui nós vamos falar que Moisés ele deu uma missão a 12 homens. Né? Nós falamos ontem, eu fiz até um videozinho ontem no Story. E esses 12 homens foram lá na terra prometida olhar a terra de Canaã para ver como que era a terra,
como que eles tinham que conhecer, né? Quem habitava, quem eram os moradores ali de perto daquela terra e tudo. E eles foram aqueles 12 homens, e aqueles homens eram homens preparados, homens escolhidos. Eles eram cabeças dos pelotões ali, de exército, das famílias, que eram 12 tribos. 12 tribos, eles eram um dos cabeças ali. E eles ficaram 40 dias ali olhando a terra, as dificuldades e as coisas boas também que a terra demonstrava ali. E vieram, depois de 40 dias, eles trouxeram, né, que Moisés pediu, porque eles trouxessem alguma amostra de algum produto, e eles trouxeram um cacho de uva imenso, que precisaria de 2 homens para carregá-los. Então, a terra era uma terra que mana leite e mel. O Senhor já tinha falado para eles, essa terra é uma terra fértil, uma terra muito preciosa. E eles foram aqueles 12 homens e ficaram ali 40 dias. Mas só que houve uma situação na volta. Quando eles chegaram no arraial, 2 homens, que era Caleb e Josué, vieram com uma visão positiva. E 10 daqueles homens vieram com uma visão negativa. E deu um problema muito sério aqui. Um problema muito sério porque aquele povo, eles ficaram 400 anos como escravos. E nós sabemos a dificuldade que é a escravidão. É muita dificuldade. E a mente, o inconsciente deles ali estavam bem registrado naquelas dificuldades. Nossa mente registra tudo. E era uma mente escravista mesmo. Por quê? Porque eles estavam ali há 400 anos, gerações de gerações ia chegando e encontrando aquilo ali. Mesmo que eles seguissem, né, que eles tivessem no coração deles um desejo de sair, sabia que existia um Deus que poderia salvar eles daquela situação, mas mesmo assim eles eram humanos. E eu estou analisando aqui o negativismo e o positivismo. Quando nós levamos a nossa vida, nossa mente para o positivo, é uma situação, é um ângulo bom, muito bom. Mas quando nossa mente, como que eu digo, controlando mais ou menos como que está a minha mente, olhando para a sua mente, porque nós temos que olhar para os nossos pensamentos, como eu estou. Meus pensamentos estão no positivo ou estão no negativo? Meus sentimentos estão no positivo ou estão no negativo? O que eu estou buscando para mim? O que eu estou estimulando nos meus sentimentos? Porque nós temos como olhar para os nossos sentimentos. Eu estou procurando ajuda? Eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. Eu não estou conseguindo ir para o positivo. Eu não estou conseguindo ir para aquela visão que Deus está colocando aqui para mim. Porque a visão de Deus para nós é de prosperidade, de sermos elevados nas nossas vidas, de bondade, de amor, de carinho, de afeição, de positividade. Mas nós somos humanos. E muitas vezes nós deparamos com uma situação que nós olhamos e falamos: ó Deus, aqui, né? Aqui não tá de brincadeira não. Rosa, bom dia, Rosa Cristina. Aqui tá difícil a situação para mim. Vem aí, o que nós fazemos? Nós convidamos o Senhor para aquela situação. Que a gente depara com aquela situação e é difícil mesmo. Mas aqui, Luiz Fernando, bom dia! Estamos falando do positivismo e do negativismo. O que Deus está ensinando aqui em Números 14,
está ensinando que nós, como humanos, nós podemos viver no positivismo, na nossa visão positiva. Onde eu vou encontrar? Eu vou encontrar na palavra de Deus. Eu vou encontrar, bom dia lindo, eu vou encontrar o positivismo naquele que me criou e também naquilo que eu está ao meu redor. Eu olho para um ser humano, como que eu olho para aquele ser humano? Será que eu vou olhar no negativo ou no positivo? Eu vou olhar no positivo. Essa pessoa aí é uma pessoa que Deus o criou. Deus criou essa pessoa. E muitas vezes nós não nos damos oportunidade de vivermos o positivo ali naquela situação que nós estamos vivendo, na vida de uma pessoa, né? Daquela pessoa chegar na sua vida no positivo, numa visão positiva. Se aquela pessoa está no negativo, você vai ter condições de influenciar aquela pessoa para o positivo, para aquela visão positiva. Caleb e Josué trouxeram uma visão positiva da terra. Não, lá é uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra fértil. Os outros 10 espias, o que eles trouxeram? Uma visão negativa. Não, lá tem lá o povo é guerreiro, o povo vive em fortalezas, tem gigantes lá, porque naquela época tinha mesmo homens muito altos aí. E eles ficaram, o que aconteceu ali? O medo. O medo atrapalha as nossas emoções. Como que você foi criado? Você foi criado nas afirmações positivas ou você foi criado nas afirmações negativas? Ah, você não vai dar para nada. Uma afirmação negativa que a gente sabe que fica registrado no nosso inconsciente como criança, porque a criança ela não tem discernimento de entender que aquela palavra é uma palavra negativa. E muitas vezes, oi Antônio Carlos, bom dia! Muitas vezes nós colamos aquela palavra no nosso inconsciente, na nossa mente, e ela fica ali atrapalhando as nossas vidas. Você vai fazer alguma... Ah, não, você não consegue. Você está falando para você mesmo, a sua mente falando para você. Você não consegue fazer isso. Você não é inteligente a ponto de fazer isso aqui, não. Olha só. Sobre dinheiro. Ah, não. Você como? Você é filho de pobre. Eu chamo de escassez. Eu mesmo vim de uma grande escassez. Minha família era uma família escassa mesmo. Estou falando da área financeira. E quando nós crescemos nas dificuldades financeiras, de faltar as coisas, o básico. Eu estou falando de faltar o básico. Nós temos dificuldades de voltar nossa mente para o positivo. Não, eu consigo. Eu sou uma pessoa inteligente. Deus me criou com tudo que eu preciso para desenvolver a minha vida financeira, emocional, tudo. Só que nós temos problemas. Nossas emoções estão ali muitas vezes securas naquela secura ali lá de trás da escassez, da falta de amor. Eu estou falando, gente, porque eu trabalho nessa área. E eu vejo que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E Ele quer que nós olhamos para dentro de nós. Por que eu não consigo isso aqui? Por quê? O que está atrapalhando a minha vida aqui? Os meus pensamentos, como estão? E os meus sentimentos, como estão? Ah, então eu vou dar jeito, eu vou ler a palavra, eu vou aprender da palavra que Deus está ensinando aqui. Ô Caleb, Josué, vocês vão herdar a terra. Agora, aqueles que tiveram aquela posição negativa, sabe o que aconteceu?
eles não herdaram a terra prometida. Olha que triste notícia. Não herdaram a terra prometida. Por quê? Porque Deus não se agrada da nossa incredulidade. Não se agrada. Não se agrada. E nós vamos aprender muito aqui. Vai lá na palavra de Deus, que você vai aprender muito. Deus nos ensina aqui. Filho, não seja incrédulo. Creia na palavra, creia no que eu estou falando. Aquele povo, eles viviam a presença de Deus dentro do arraial, através, tinha um tabernáculo. Deus, até isso Deus se preocupou de fazer um tabernáculo para eles adorarem ali, ter a presença de Deus ali. E eles estavam desacreditando. Através de quê? Florizes, bom dia, linda! Eles estavam desacreditando da palavra de Deus. Porque Deus usava a vida de Moisés como líder. Moisés falava com Deus face a face, é a palavra que está falando. E aqui aconteceu uma coisa muito séria, que aquele povo se revoltou tanto com aquela negatividade daqueles 10 homens, que eles queriam apedrejar o Caleb e Josué, que estava no positivo. Olha que absurdo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Visão negativa e visão positiva. Não importa onde você está. Você está vendo alguma coisa negativa ali? Ah, tá, estou vendo, mas isso não quer dizer que eu vou seguir aquela visão negativa. Não, eu tenho a minha visão. E a minha visão é diferente. Eu sei de onde eu vim. Eu falo sempre, eu vim de trás das malhadas como Davi. Então eu sei quem eu tenho me instruindo. Eu falo que eu tenho mentores humanos que eu gosto de estudar. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho mentores humanos. Estudei com várias pessoas aí de sucesso, de resultados, e estou estudando. Mas eu tenho um mentor que deixou escrito um livro que eu amo, né? Eu sou escritora também. Ele que me dá os livros e eu tomo posse. Senhor, me dá, porque é o Senhor que nos dá boas ideias para escrever sua história, que ele mesmo criou. E eu falo, Deus, eu quero aprender no seu livro. Eu sou uma escritora, eu sei o que é ser uma escritora. Quando você está escrevendo, você pensa nas pessoas que vão ler seu livro, que resultados que elas vão ter ali com o que você está passando. Muitas pessoas vão mudar de vida pela minha história, pela sua história de superação. Eu mesmo falo muito, olha aí, eu coloquei um story numa revista que eu fui convidada. Essa revista tá lá na Suécia, já tá internacional aí. A minha história é a minha história de superação. E eu fico muito feliz, porque é uma história de uma menina sem pai, que não tinha condições nenhuma de estudar. Deus a levou numa escola, colocou essa menina dentro de uma escola integral, 7 anos aprendendo coisas maravilhosas, conhecimentos, muita coisa. E depois ele continuou, né? Continuou, nunca mais parou. E nós sabemos que Deus prepara as nossas vidas para os momentos que Ele fala, agora filha, vamos embora, vamos! E é muito lindo o nosso propósito. A gente pensa que o nosso propósito aqui na Terra é só de, eu quero dinheiro, eu quero viajar, fazer isso, fazer. Lógico que a gente vai fazer, a gente vai ter, porque Deus, Ele nos deu todo o conhecimento para isso. Mas o nosso propósito é olhar e falar, Pai, estou aqui. O que você quer que eu faça aí nessa geração? Eu estou aqui.
cheguei. E Deus, Ele nos dá toda a capacidade de deixarmos legado para a nossa geração. Né? Legado. O que é legado no céu? É uma geração melhor do que já aconteceu. Você vem trabalhando aquela geração. Ó, eu vivi isso aqui, não deu certo não, faz diferente. Faz desse jeito que deu certo. Ó, tá dando certo assim. Busca o papai, pergunta a ele as coisas que você tem dificuldade. Não é, Luiz Fernando? Como que Deus muda as nossas vidas? Ele muda nossas vidas. Ele muda, dia a dia. E nós aqui em Números 14, nós estamos aprendendo a ter uma visão positiva. Buscar em Deus a nossa visão positiva. Porque a pessoa que tem uma visão positiva, Elias, que linda, bom dia! A pessoa que tem uma visão positiva, ela influencia. Ela chegou no ambiente, o ambiente muda. Se é um ambiente que está triste, fica alegre. Se é um ambiente que está, né, paradinho ali, a pessoa chega com alegria, com positividade. É muito lindo isso. Muito lindo. E nesse propósito que Deus me deu, é um propósito que eu amo. Ontem mesmo eu estava vivendo esse propósito. Pessoas que viveu a vida toda presa num sentimento negativo, lá nas suas emoções de infância. E eu vi mudança no rosto daquela pessoa. Eu vi a mudança no rosto. Eu vi um sorriso. Eu amo ver um sorriso. Amo. Eu acho que o sorriso humano é um presente de Deus. Fica com Deus. Que você tenha um bom dia. Que Deus te ilumine a sua mente. Vamos para o positivo? Vamos olhar. Vamos olhar o que está em nossa volta. Vamos olhar para o alto. E olhar para quem está ao nosso lado. Ser bênção. E falar, ó, vamos com o positivo, que é melhor, essa visão negativa não vai nos ajudar em nada, vamos trabalhar as nossas emoções, ver o que está acontecendo com ela, vamos resolver, se eu não puder resolver, né, sozinho eu vou resolver, eu vou pedir ajuda, e me ajuda aí, vamos embora, procurar um profissional, alguém, uma pessoa que está dentro desse ângulo aí de Deus na sua vida. E vamos vencer, porque nós somos vencedores. Você é um vencedor. Nós somos vencedores. Fica com Deus. Beijos. Beijos para vocês. Beijos.